E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre constituição da matéria. Recapitulando a aula anterior, vimos que Dalton ele propôs o primeiro modelo atômico, onde ele se baseava na ideia dos filósofos gregos. Além disso, ele aproveitou o período das leis ponderais, o período em que Lavoisier, Proust e Gay-Lussac proporam leis ponderais para que ele pudesse propor o seu modelo atômico. E Dalton chegou à conclusão que o átomo era uma esfera indivisível, indestrutível, maciça também, tá? Só que Thomson, ele não viu dessa forma. Ele aproveitou a ampola proposta por Crookes e observou que existia uma partícula subatômica, onde ele denominou de elétrons. Esses elétrons foram descobertos a partir do momento em que o feixe de luz era originado do cátodo para o ânodo, passando por um campo eletromagnético. Esse feixe de luz era atraído pelo campo eletromagnético positivo. Isso quer dizer o quê? Que aquele feixe de luz só poderia ser carregado por justamente cargas negativas. A partir daí, Thomson propôs o seu modelo, onde ele disse que o átomo era constituído por partículas negativas, como os elétrons, que estavam imersos em um fluido carregado positivamente. Porém, a ideia desse fluido era só uma teoria, Ele não chegou a comprovar. Além disso, Thomson, através do experimento, ele chegou a construir uma relação, tá bom? A relação carga-massa do elétron. E ele descobriu que esta relação de carga-massa do elétron equivale a 1,727 vezes 10 elevado a 11 coulomb por quilograma. Esse dado vai ser muito importante mais à frente, tá? Então, será que o elétron tem carga? Se sim, qual será a carga do elétron? Esta pergunta nós vamos responder, mas não nesse momento. Vamos utilizar justamente esta relação para respondermos esta pergunta, tá? Então, tinha essa curiosidade de Thomson, Será que realmente existe um fluido carregado positivamente? Foi isso que Eugen Goldstein comprovou, Bom, em 1886, o físico alemão Goldstein, ele pegou aquela ampola proposta por Crookes e modificou. Ele utilizou o cátodo, perfurou o cátodo, tá bom? E percebeu que quando era originado o feixe de luz que partia do cátodo e ia em direção ao ânodo, ele percebeu que existia um feixe de luz, porém no sentido contrário. E aí ele pensou, bom, segundo Thomson, se o feixe de luz que saía do cátodo e ia em direção ao ânodo era negativo, esse feixe de luz que sai no sentido contrário só pode ser positivo. E é justamente isso que Goldstein concluiu. Vamos olhar aqui esse vídeo. Temos uma ampola, onde aqui é o cátodo e aqui o ânodo. Tá? O feixe de luz vai sair neste sentido, de cima para baixo, emitindo uma coloração. E nós iremos ver uma outra coloração no sentido contrário. Esta ampola ela está conectada
há uma chave e uma fonte de alimentação também. Aqui está a chave, tá? E aqui está a fonte de alimentação. E aí vai ser aplicada a diferença potencial. E vamos observar. Vejam só. Temos aqui o feixe, que é originado do cátodo ao ânodo, e no sentido contrário, temos um outro feixe de coloração diferente. Então, esse feixe aqui de coloração diferente, meio roxa, né, nada mais são do que as partículas positivas. Ok? Pois bem, paralelo a isso, né, um cientista chamado Antônio Henri Becquerel, ele estava estudando a radioatividade. E Becquerel, ele utilizou o urânio, né? Todo um elemento radioativo, ele emite energia. Essa energia na forma de luz, tá? Porque todo elemento radioativo ele tende a emitir energia para que um dia ele se torne estável. Então, na natureza, tudo que existe procura a estabilidade, que seria o estado de menor energia possível, tá? Então, Becquerel, ele pegou o urânio, envolveu numa caixa, né, de chumbo. Por quê? Porque o chumbo ele tende a absorver a radiação. Não é à toa que as pessoas que trabalham com raio-x, eles ficam atrás de um anteparo de chumbo. Por quê? Para se proteger da radiação. Imaginem só a pessoa em contato direto com a radiação, que seria o raio-x, a todo momento durante 30 anos. O que acontece? A radiação é energia. Então, se essa radiação for incidida constantemente em nosso corpo, ela vai quebrar as ligações das nossas moléculas. Só que as nossas moléculas vão se tornarem estáveis e vão procurar se ligarem de qualquer forma. E nessa ligação de qualquer forma, pode originar aí uma doença, por exemplo, um câncer, tá bom? Então, o urânio ele vai emitir esse feixe de radiação e vai passar por um campo carregado eletricamente, tá? Becquerel observou que no anteparo existiam marcas que foram deslocadas para cima, outras para baixo e outras que estavam contidas no meio. E aí ele pensou, bom, se a radiação foi atraída pelo campo positivo, sinal que ela só pode ser negativa. A essa radiação negativa ele chamou de partículas beta. Ao contrário, né, da radiação que foi atraída pelo campo, pelo polo negativo. Tá? Se as partículas, né, se a radiação foi atraída pela placa negativa, significa que ela só pode ser carregada positivamente. Então, a essa radiação carregada positivamente, ele chamou de partículas alfa. Tá? Enquanto que aquelas não sofreram ação do campo, que passaram direto, ele chamou de partículas gama. Então, nós temos partículas alfa, que são positivas, betas, que são negativas, e gamas, que são neutras. Se lembram, no início, quando eu fiz aquele questionamento sobre o elétron, e também que eu mencionei a relação carga-massa? Pois bem, Millikan, em 1909, ele realizou um experimento conhecido como gotícula de óleo, tá? Onde ele pegava o óleo, borrifava dentro de uma caixa que tinha 2 orifícios, um aqui na lateral para que o óleo pudesse entrar e outro aqui na parte de baixo para que a gotícula de óleo passasse por esse orifício, né, e entrasse em contato com o campo elétrico uniforme, onde era deslocado a uma distância d. Tá bom? Então, Robert Millikan,
ele ficava observando o comportamento desta gotícula de óleo ao passar por esse campo elétrico uniforme. E através da relação carga-massa, ele chegou à conclusão que o elétron possuía uma carga de menos 1,6, arredondando, né, vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso foi tão importante para a época que Millikan chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1923. Então, Rutherford tinha tudo em mãos, né? Então ele tinha tudo em mãos para que pudesse propor um novo modelo atômico. Só que ele precisava fazer mais algumas comprovações. E aí ele fez a sua tão conhecida experiência chamada como experiência com a lâmina de ouro. Certo? Rutherford foi um físico e químico neozelandês naturalizado britânico, né? E ele é conhecido como o pai da física nuclear por conta desse experimento. Bom, Rutherford pegou o polônio, que emite partículas alfa, tá? Colocou dentro de uma caixa de chumbo, onde esta radiação passava por esse orifício, colidia nessa fina folha de ouro e era registrado, né? Era registrado essa ação numa folha de sulfeto de zinco que ficava ao redor dessa lâmina de ouro, tá bom? Então Rutherford ele percebeu que grande parte da radiação dessas partículas alfas que eram emitidas passavam direto. Ele, opa, se essa radiação passou direto da lâmina de ouro, sinal que grande parte do átomo é um vazio. Se passou direto, grande parte tem que ser um vazio. Pouca parte dessa radiação sofria um desvio. E menor ainda, parte da radiação tendia a voltar. No sentido contrário, à emissão da fonte de radiação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma parte densa na folha de ouro. E essa parte densa é muito pequena. Por isso que uma fração só desta radiação emitida voltou. Porque colidiu com esse núcleo denso. Tá bom? E a partir daí, Rutherford pensou e relacionou o seu modelo ao modelo planetário, onde no centro era o núcleo, ou o Sol, e ao redor ficavam os elétrons, os planetas. Tá bom? Esses elétrons, eles ficavam girando em todo sentido ao redor do núcleo, assim como os planetas ficam girando ao redor do Sol. Tá bom? Então, de acordo com Rutherford, o átomo era composto por um núcleo e eletrosfera. A eletrosfera seria essa região que nós encontramos o elétron. Ele relacionou aos planetas em volta do Sol e disse também que o núcleo era pequeno e denso. Tá bom? Então, a eletrosfera ela chega a ser de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Podemos fazer analogia pensando que a eletrosfera seria a região ao redor, por exemplo, do Arena das Dunas, e que o núcleo fosse uma moeda de 1 centavo no centro do meio de campo. Tá? Podemos ver o quanto é pequeno. Então, pessoal, só que tinha um problema. Qual era o problema? Era que se o elétron fica percorrendo, fica se deslocando sem parar a todo momento ao redor do núcleo, ele vai perder energia. Conforme este elétron perde energia, se ele é carregado negativamente e o núcleo é carregado positivamente, o que é que vai acontecer? Ele vai tender a ser atraído pelo núcleo, a chegar um momento em que o elétron vai se colidir.
e o átomo vai colapsar, deixar de existir. Então, essa era uma falha do modelo atômico de Rutherford. Só que aí, Niels Bohr viu isso e decidiu ajudar Rutherford como? Propondo alguns postulados, né? Então, em 1913, Niels Bohr ele propôs postulados para resolver as principais críticas levantadas sobre o modelo de Rutherford. Vamos lá para o primeiro postulado. Em um átomo são permitidas somente algumas órbitas circulares ao elétron, sendo que em cada um ele tem uma energia constante. Ou seja, para cada órbita, o elétron vai ter uma energia constante. Então, não existe somente uma região, né? Existem várias regiões e que em cada região vai ter alguns elétrons, onde esses elétrons teriam energias específicas daquela região. Isso quer dizer que, se o elétron estiver nessa primeira órbita, tá? Ele só vai ter energia para esta primeira órbita. Se o elétron está na segunda órbita, ele só vai ter energia para esta segunda órbita. Ele não vai naturalmente nem para a primeira nem para a terceira. Assim como o elétron que está na terceira órbita, ele vai ter energia somente para esta terceira órbita. E conforme as órbitas vão ficando mais distantes do núcleo, mais energéticas elas serão. Segundo postulado, um elétron não pode assumir qualquer valor de energia, mas somente determinados valores que correspondem às órbitas permitidas, tendo assim determinados níveis de energia ou camadas energéticas, como eu falei, né? O elétron ele não vai assumir qualquer valor de energia, não. Ele só vai assumir o valor de energia relacionado àquela órbita, tá bom? Se ele está na órbita 1, a energia que ele vai ter é para a órbita 1. Se ele está na órbita 3, a energia que ele vai ter vai ser para a órbita 3. Nada mais que isso. Terceiro postulado. Um elétron, quando localizado numa dessas órbitas, não perde nem ganha energia espontaneamente. Vamos lá. Se o elétron estiver na órbita 1, naturalmente ele nem vai ganhar energia, nem vai perder. Assim como se ele estiver na 2, nem vai ganhar, nem vai perder, naturalmente. Assim como na 3, por exemplo. Tá? O elétron não vai ganhar, não vai perder energia naturalmente. Quarto postulado. Um elétron pode receber energia de uma fonte externa somente em unidades discretas, chamadas de quanta de energia. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o elétron ele pode sim absorver energia se eu fornecer energia. Então ele vai absorver. Só que ele vai absorver esta energia em unidades discretas, que é chamada de quanta de energia. Tá? Da mesma forma, ele vai emitir essa energia que ele recebeu. E vai ser emitido também em formas discretas, chamada de quanta de energia, ou em formas de pacote de energia. Quinto postulado. Quando um elétron recebe um quanto de energia, ele salta para uma órbita mais energética, ou seja, o elétron está no estado excitado. O elétron ele está no primeiro nível de energia. Se eu fornecer energia, ele vai absorver energia na forma de quanta e vai migrar para uma órbita mais energética. Pronto. Aí sim, tá? Mas ele não vai conseguir se manter nesta órbita mais energética. E aí ele tende a voltar para a sua órbita original. Nesta volta, ele vai liberar esta energia que ele absorveu, tá bom? Na forma de quanta também, só que através da onda eletromagnética. Ou seja, nesta volta do elétron para o seu nível de energia original, ele vai emitir essa energia na forma de luz, tá? Esse é o sexto postulado. É justamente, pessoal, o que ocorre nos fogos de artifício.
quando nós olhamos para o céu, vemos a queima de fogos, aquela diversidade de cores, aquelas diversidades de cores, ok? Então, cada cor representa um metal, um elemento químico metálico. Por exemplo, o sódio. O sódio, quando ele é excitado, quando os elétrons do sódio são excitados, a cor que é emitida é um amarelo um pouco intenso. Tá bom? Então, quando vocês olharem para o céu na queima de fogos, avistarem aquela coloração amarela, vocês já sabem, o sódio está ali presente. Para fechar, como foi que ficou finalmente, né, o modelo atômico de Rutherford-Bohr? Ficou da seguinte forma: o núcleo carregado positivamente, composto por eletrosfera, que são níveis de energia. Para cada nível foi dado uma letra. Então, nós possuímos 7 níveis de energia. Tá bom? Para o primeiro nível foi relacionado a letra K, segundo L, terceiro M, quarto N, quinto O, sexto P, sétimo Q. Ok? Então, o nosso modelo atômico mais atual, que nós estamos estudando agora, seria o modelo de Rutherford-Bohr. E ele seria representado dessa forma, né? O núcleo com os seus níveis e seus elétrons ao redor. Para fechar, vamos praticar. Então, de acordo com o modelo atômico de Bohr, elétrons giram ao redor do núcleo, em órbitas específicas, tais como os planetas giram giram em órbitas específicas ao redor do Sol. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita específica para outra, ganhando ou perdendo energia. Qual das afirmações abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? E aí vamos para as alternativas. A. Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia. Correto? Correto. Nós vimos que quando nós fornecemos energia para o elétron, ele vai absorver aquela energia e vai migrar para uma camada ou para um nível de energia mais energético. Letra B. Ao saltar de uma órbita mais afastada do núcleo para outra mais próxima, o elétron emite energia, correto? Correto também. Vimos que este elétron que migrou para uma camada mais energética, ele não vai ter como se manter nesta camada mais energética e vai tender a voltar à sua camada inicial, ao seu nível de energia inicial. Nessa volta, ele vai liberar energia na forma de luz. Letra C. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda de energia, correto? Correto também. Vimos que, naturalmente, o elétron ele nem vai perder energia, nem vai ganhar energia naturalmente, né? Ele vai continuar ali se movimentando na sua órbita, mas nem vai ganhar, nem vai perder. Letra D. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Pessoal, existe um fenômeno em que, se o elétron ele ganha muita energia, ele vai acabar escapando, digamos assim, saindo deste átomo e indo para um outro átomo. Tá bom? A este processo nós chamamos de ionização. Tá? Então, se o elétron absorver bastante energia, ele pode sair muito bem de um átomo e ir em direção a outro. Tá? Então, este processo sim é chamado de ionização, correto. E vamos para a letra E, que foi a que nos restou. O modelo proposto é aplicado com êxito somente para o átomo de hidrogênio.
Isso quer dizer que para os demais átomos esse modelo não funciona? Errado. Funciona sim, tá bom? Então, este modelo foi criado e ele é proposto não somente para o átomo de hidrogênio, mas para todos os demais átomos da tabela periódica. Ou seja, seria a resposta correta a ser marcada. Beleza? Então, por aqui ficamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima.